Fala, investidor, será que Azul e Gol vão quebrar? Né? É uma dúvida cruel aí que paira aí no ar, né? Que a gente já sabe, quem me acompanha há algum tempo e quem já é adepto da filosofia buy and hold sabe que o setor aéreo é muito complicado, principalmente para quem deseja ser sócio dessas empresas. As empresas acabam não gerando valor, são eternamente roladoras de dívida e que são muito complicadas, principalmente não só para quem quer ser acionista na bolsa, mas também para quem é controlador, tá? Porque precisa sempre ficar correndo atrás do rabo para tentar sobreviver, tá? Então, os únicos que acabam ganhando de verdade, depois eu vou falar quem são os únicos que acabam ganhando de verdade, vou mostrar aqui no Fundamentei quem são os únicos que ganham com empresas aéreas, né? Você vê que teve aí, por que houve essa notícia aqui, né, recentemente, ó, dia 26 de 2 de 2023, saiu essa notícia, e aí a Gol e a Azul despencando aí desde 2019, chegaram a valer bastante ali em 2020, numa época boa antes da pandemia. Depois sofreram bastante, até tiveram um repiquezinho, ajuda do governo e tal. E aí voltaram a cair de novo, já estão aí nas mínimas, mais ou menos no mesmo preço de 2020, tá? Então vamos entender melhor aqui a situação delas para também servir de aprendizado, não só mesmo que você não queira investir nessas empresas, que fica de aprendizado como análise delas aqui de um setor bem complicado. Então a Gol a gente vê que é uma empresa que tem aí PN na bolsa, né? Free float também muito baixo na PN. Não, desculpa, free float muito baixo total, na PN ainda é bom, né? Tem esse controlador com 100% das ONs, né? Uma empresa aí mais ou menos 16 bilhões e a receita despencou na pandemia, vem recuperando um pouquinho agora, né? Mas você vê que está a mesma cotação do fundo da pandemia, mesma cotação ali de 2017, mais ou menos ali 2013, né? Então a gente está a cotação hoje abaixo de 2013. Então uma empresa que em 10 anos não gerou valor e continua aí com seus prejuízos atrás de prejuízo, patrimônio líquido negativo de mais de 20 bilhões. Então, esses prejuízos acumulados aqui ao longo de todos os anos vão entrando no patrimônio líquido. Se a gente pega aqui na área de valuation, a gente já vê uma empresa que está aí, provavelmente, ó, não está aparecendo aqui os... Aqui, ó, está na página de proventos, ó, 26 bilhões de lucros e prejuízos acumulados. Então, para a empresa voltar a distribuir dividendo um dia, teria que lucrar mais de 26 bilhões. Então, é muito complicado, né, a situação. E Azul, mesma coisa, a gente vê uma empresa que só tem também PN na bolsa, Azul 4, 20, um free float também meio baixo, controlador aí só com a N, praticamente nenhuma PN, e uma empresa mais ou menos aí de 2 bilhões e meio de reais, tá? A gente vê aqui o histórico também, cotação menor do que ali o IPO, 2017, tá? Então, para variar aí, mais uma empresa já chegou a ter cotação de R$ 63 e agora está R$ 6, R$ 7, então caiu mais ou menos 90% ali do topo, né? E uma empresa que também acumula prejuízo atrás de prejuízo, assim como o Oi. Oi não. Oi também, né? Mas vamos lá. Assim como o Gol, 20 bilhões de patrimônio líquido negativo. Os prejuízos acumulados vão entrando lá no patrimônio. A dívida é alta, né? Você vê que a dívida da Gol que também altíssima, a alavancagem sobre o fluxo de caixa, 6,4%, então 6,4 anos. Né? Então, bem complicado, mas vamos ver em relação ao EBITDA aqui. Né? EBITDA negativo já, então tá até difícil, né? Pelo último EBITDA positivo, já estava quase 10 vezes o EBITDA, então a empresa já está dando prejuízo no operacional, mas vamos colocar aqui também que, pô, não, elas tiveram a pandemia, né? Sofreram bastante, agora estão se recuperando e tal. Mas mesmo assim, antes da pandemia, você vê que os balanços já dava prejuízo. Elas têm essa questão de ter dívida atrelada em dólar, então tem essa marcação no mercado da dívida no resultado financeiro que distorce o lucro bastante aqui, por causa do hedge. A Azul ainda estava numa situação legal até 2019, ali antes da pandemia, mas mesmo assim a geração de valor era muito complicada, né? Não distribuía dividendo, estava com patrimônio líquido negativo, então não estava numa situação, apesar de estar gerando caixa positivo, não estava numa situação muito boa. Veio a pandemia, piorou tudo mais ainda, agora não está gerando caixa, né? Tá pior ainda aqui, ó. Fluxo de caixa negativo, prejuízo de 2 bilhões no trimestre, então o resultado financeiro também explodindo, então está numa situação caótica. Então o resumo dessas empresas é basicamente dívida eterna, então se a gente pegar os gráficos aqui, vai ser basicamente igual, né? Dívida subindo eternamente e geração de valor para o sócio sempre de lado ou inexistente, tá? Então, apesar do EBITDA ser positivo, a empresa, por dar prejuízos contábeis sempre, mesmo que seja, vamos desconsiderar o resultado financeiro, tá? Mesmo que seja prejuízo contábil, mesmo assim ela não pode distribuir dividendo, né? Então vai acumulando. Então a Oi, a Gol, tô confundindo a Gol com a Oi porque tá quase tudo na mesma situação. Né? A Oi ainda estava
A Gol estava com lucros de prejuízo acumulados de 26 bilhões e a Azul está com 24,4 bilhões de prejuízo acumulados. Então, tá aí numa situação bem complicada, né? Vê que a alavancagem aqui também ainda está menos pior que a da Gol, mas ainda está bem ruim, né? E, cara, não é uma situação que a gente consiga ver uma luz no final do túnel, porque quando a gente pega o histórico, principalmente da Gol, que tem mais histórico do que da Azul, a gente vê que o EBITDA no longo prazo não é um EBITDA crescente, né? Ele fica de lado, aí dá prejuízo, aí cai, sobe de novo, aí dá prejuízo, aí volta. Então, se a gente pegar o setor aéreo como um todo, não só no Brasil, mas também no exterior, vamos abrir aqui rapidinho as estoques, né? Dá até pra gente ver, selecionar aqui. Vamos botar uma Southwest aqui da vida, que é uma das poucas empresas que conseguem gerar valor, né? Southwest Airlines, Lufthansa. Então, se a gente pega o setor de empresas aéreas, né? Então tem aí, ó, Delta, Ryanair, Southwest, United, American Airlines, Alaska, Copa, Gol, JetBlue, Spirit, Frontier, são empresas famosas aí lá nos Estados Unidos, né? SkyWest, tem Azul aqui e tal. A Azul e a Gol também são listadas lá nos Estados Unidos, ó. Tem ADRs lá. E se a gente pega a maioria dessas empresas, elas não geram valor no longo prazo, né? Então é muito complicado. Então, o problema aqui não é só a empresa. Então, a governança da Gol é ruim, a governança da Azul é ruim. Cara, também, pode ser também, mas o problema maior é o setor, tá? Então, o setor é muito difícil de ganhar dinheiro porque as margens são muito apertadas e tem muito custo nas operações, tanto de combustível quanto de funcionários, tem muitos funcionários, atrasa voo, depende do clima, é muito regulado pelo governo. Então, tem todos esses problemas aí que envolvem não só a empresa. Então, muita coisa não depende só da governança da empresa, e sim do setor como um todo, né? E aí, como a empresa não gera valor, o que acontece? Ela tem que ficar sempre dando aí, rolando dívida, e eu vou aproveitar os comunicados que saíram agora, né, esses dias, agora no março de 2023, a Gol anunciando aí mais um financiamento de 1,4 bilhão, então vai aumentar ainda mais a dívida, né? E aí elas vão aí rolando eternamente. Enquanto tiver gente colocando dinheiro na empresa, então como é que essas empresas conseguem sobreviver, né? Pô, Eduardo, como é que as empresas sobrevivem? Patrimônio líquido negativo de 20 bilhões, prejuízo aí de 4, 5 bilhões ano após ano, como é que elas estão vivas? Então, perdão. A explicação é basicamente através de dívida. Então, enquanto tiver gente emprestando dinheiro e tiver gente colocando dinheiro através de emissão de ações, ó, você vê aqui, ó, emissão de ações, entra aí 5 bilhões, aí, ó, quanto é que é? Saiu lá de 200 milhões de ações para 5 bilhões em 2015 a Gol, né? Olha lá, 2019 e tal, então emitiu ações. E a Azul também, né? Fez o IPO, provavelmente também teve um aumento grande das ações emitidas. Não vai mostrar aqui porque desde o IPO ela não emitiu tanto. Mas aqui, ó, se for contabilizar, bem pouquinho, mas emitiu, tá? Mas o principal é através de dívida. Então, como elas são empresas bastante conhecidas, receita praticamente garantida, porque vai ter demanda do setor aéreo, as pessoas vão viajar, seja para lazer, seja para trabalho, elas têm essa receita na teoria garantida, aí elas continuam conseguindo se financiar, né? E muito, principalmente por ajuda do governo. Então, por exemplo, nesses fatos relevantes, a Gol conseguiu financiamento de 1,4 bilhão, né, com investidores aí privados, tá? A Azul também emitiu agora no dia 5 de março mais uma rolagem de dívida aí, né? Conseguiu aí jogar, ver aí com 80% dos arrendadores, representantes aí de 80% da dívida bruta nominal, ela conseguiu rolar aí mais uma vez para 2030 lá, jogar para 2020, 2030 a rolagem, né, da dívida e tal. Aí vem falando aqui de que a celebração dos acordos e tal, que os arrendadores reconheceram que apoiar a Azul é uma decisão empresarial inteligente, que maximiza a sua receita, blá blá blá. Então a gente tem que ficar sempre correndo atrás do rabo, e aí chega 2030, vai lá, rola mais para 2040, chega 2040, rola para 2050. E aí, enquanto tiver gente prestando dinheiro, elas continuam vivas. E quando não tem gente para emprestar dinheiro, sobra para quem? Governo, né? Para a gente, na teoria, né? O governo, que somos nós, né? Basicamente aí são os que você vai ver várias notícias aí, se você jogar no Google, do governo fazendo um apoio aí para salvar o setor aéreo. Então isso aqui foi na pandemia, obviamente. A pandemia foi um caso atípico, mas que aconteceu. E aqui é a realidade do setor, tá? Então aqui, ó, reportagem do Globo aqui em abril de 2020, mais ou menos 3 anos atrás. Sem a ajuda do governo, o setor aéreo não sobrevive, diz o presidente da Latam. E isso é desde antes da pandemia também, tá? Então, se o setor privado começar a limar o capital aí, os empréstimos
para o setor aéreo, vai sobrar para o governo. Se o governo não ajudar, elas vão quebrar. E como é que a gente vai se deslocar aqui no país, né? Se não vai ter Azul, não vai ter Gol, não vai ter Latam, como é que a gente vai se como é que a gente vai se locomover? Vai acabar o setor aéreo? E aí acaba entrando nesse conflito aí de interesse que é um nível muito tênue aí, né? Tipo, uma linha muito tênue da empresa quebrar e de prejudicar o país como um todo, né? Porque os aviões eles servem também para transportar carga, então se não tiver essa demanda, se não tiver as empresas para fazer esse transporte, a Azul mesmo está fazendo muito transporte de carga. Se a Azul quebrar, e aí? Quem vai levar carga? Vai ter que ser caminhão, e aí vai prejudicar a logística do país. Então, cara, é uma complicação grande, né? Porque envolve o deslocamento das pessoas e aí é meio que, tipo assim, será que o governo vai deixar elas quebrarem? Será que não vai? Fica sempre nesse limbo aí se vai chegar nesse ponto ou não. E aí muitas vezes o governo acaba ajudando, então por isso que muita gente acaba falando que o setor aéreo tem basicamente três tipos de empresas. Empresas que quebraram, empresas que vão quebrar e empresas que o governo sustenta. Então se chegar num ponto que ninguém quer mais emprestar dinheiro, o governo também pode chegar lá e falar, não, pô, a Azul aqui ou a Gol é muito relevante para o país, então a gente vai financiar aqui para ver se ela consegue sair da situação. E provavelmente não vai conseguir, porque são empresas criadas para dar prejuízo. Não tem como ser lucrativo praticamente nesse setor, é muito difícil. Se você pegar ali no Fundamentei, conforme eu mostrei, de todas essas empresas aqui, você vai ver que várias dão prejuízo de vez em quando, no longo prazo acaba não gerando valor. Então, quem que elas realmente geram valor no longo prazo? Para esses caras aqui, né? Que são aí os executivos. Então, prejuízos cada vez maiores e remuneração também cada vez maior, né? 30 milhões por ano aí de remuneração dos executivos, 17, 20 na Gol. Vamos ver na Azul aqui. Também lá, ó. Remuneração aí 42 milhões quando deu prejuízo de 10, 34 milhões prejuízo de 4 bilhões. Então, e você pagando a conta, né? Você como os sócios pagando a conta aqui na bolsa, né? Financiando, emite ações, vai lá e subscreve e tal, e os executivos sendo remunerados aí por fora, né? Na teoria também muito dessa remuneração também é baseada em ações, mas é baseada em ações e é dinheiro, né? Se o executivo quiser vender depois no futuro, ele faz caixa com isso. Então, é algo para se atentar. Então, para quem que essas empresas foram realmente criadas para gerar valor? Para os executivos que estão lá no dia a dia, para os diretores que ganham ações lá, 37 milhões de reais aí, ó. 4 diretores ganharam 31 milhões aqui em 2022. Né? Então, esses caras aí que estão se dando bem com a empresa, né? Mas, vamos ver se tem alguma coisa a ver aqui com administração, vamos ver se tem alguma coisa a ver, o CEO. A princípio não está no controle não faz parte dos controladores, mas mesmo assim, né, é muito complicado, né? Porque muitas vezes o controlador ele senta no conselho, ele ganha um salário lá e tal, né? Os membros do conselho de administração. David Gary, né? Aqui, ó. David Gary Newman, que é o controlador da Azul, ele faz parte do conselho de administração, é presidente do conselho de administração. Então ele ganha um salário por estar lá. Então, a Azul deu prejuízo. Não importa, ele vai estar ganhando o salário dele lá aqui como presidente do conselho. Então ele pode estar ganhando lá, ó, vamos botar aqui, tem 11 membros do conselho, que foram remunerados por 6 milhões, vamos botar aí uns 500 mil reais, pelo menos ele ganhou, só de ser membro do conselho. Então, já que a empresa não distribui dividendo, né? Pelo menos ele é remunerado de alguma forma. Então, é isso que vocês têm que entender para quem quiser ser sócio de empresas. Tirar essa cabeça aí de controlador e pensar como sócio. Porque muitas vezes os controladores ou quem tem participação relevante nas empresas tem uma cadeirinha aqui no conselho de administração, ou tem alguém lá que faz parte da diretoria, do conselho fiscal, que ganha algum por fora, por mais que a empresa esteja dando prejuízo. Então, é uma situação muito complicada. Se você pegar aqui também Delta, outras empresas aí do exterior, a gente já tem esse dado aqui também para estoques, então você vai ver lá, ó, empresa dando prejuízo, remunerando aí 30 milhões, né? Aí 280 milhões para os sócios, 52 milhões para os executivos, recorde aqui histórico, ó, 2021, num período bem complicado na Delta. Então, você vê aí que não são empresas criadas para gerar valor para os sócios, né? E aí você vê que é desde sempre, né? Você vê, ó, 2006, peguei essa matéria aqui, 2006, ó. Gol tem financiamento de longo prazo junto ao BNDES, então o governo vai lá e dá uma moral, né? Que é um setor muito complicado. Se a gente pegar aqui o histórico, eu consegui achar esse PDF aqui, mostrando que o início, mais ou menos, ali da regulação do setor aéreo brasileiro foi
mais ou menos ali na década de 60, 70, né? Depois veio aí, na minha opinião, acredito eu, que a maior parte das aeronaves que viajavam nessa época que deviam ser aqui, ó, novos operadores de pequeno porte, Pantanal, Meta, Rico, provavelmente devia ser tudo estatal, ou se não fosse estatal, não tinha uma malha tão grande hoje como é uma Azul, uma Gol, que você vai para onde você quiser hoje, né? Aí tem, ó, começaram a ser construídos os aeroportos, aeroporto de Porto Seguro, tal. Aqui na 2001, já estamos falando de 2001, ó, fundação da Gol. Primeiros sinais de concorrência desde a década de 60, então ó, começou na década de 60, e aí primeiros sinais de concorrência, então até mais ou menos ali os anos 2000, era uma outra empresa que fazia aí, não tinha nem praticamente concorrência nenhuma. E aí começou com a fundação da Gol ali em 2001, a Azul começou a atuar em 2009, 2010 mais ou menos, se eu não me engano. Ó, falência de companhias aéreas de pequeno porte, já lá nos anos 2000, né? Varig com dificuldades financeiras. Então, quem trabalhou na Varig, conhece algum parente da Varig, foi uma empresa que sofreu bastante aí. Aí tentaram fundir a Varig com a TAM, e aí no final a Gol que ficou com a Varig. Ó. A Varig adquirida pela Gol ali, mais ou menos em 2006, ali, por aí. Então, cara, se a gente considerar que 2000 para cá é um setor muito novo aqui de concorrência no Brasil, né? Mas se a gente pegar ali os dados de empresas que já são há décadas na bolsa, como Delta, lá desde 79 a gente tem balanço aqui no Fundamentei. Então, você pode ver lá que mesmo assim, ó, década de 90 prejuízo, aí depois vem lucro, depois vem prejuízo, 10 anos de prejuízo, depois vem lucro de novo, aí vem prejuízo. Então, no longo prazo, acaba não gerando tanto valor, né? 4% ao ano em dólar, ainda gerou algum valorzinho, né? Mas mesmo assim, nada demais, né? Nos últimos 10 anos, pegar 2015 mais ou menos aí, nada demais de geração de valor, pelo contrário, né? Então, é muito complicado, né? Ó, emitindo ações, ó. Agora está tendo um período de buyback maior, mas ali, ó, 2008, 9, 10, emitindo ações, né? Então, não é tão simples assim, né? É um setor muito complicado, então se você puder, fique longe, porque aí, ó, se a gente pegar o histórico, eu não preciso nem falar, deixa eu dar um refresh aqui que eu liguei o AdBlock. Se a gente pegar o histórico desse setor, é basicamente isso aí, né? Em 20 anos, 6 grandes empresas pararam de voar no Brasil. 3 delas fazem parte da chamada Era de Ouro da Aviação e tinham destaque internacional. Então, a Varig, VASP, Transbrasil, Avianca Brasil, quebrou lá em 2019, Webjet, BRA. Né? Então, para quem é mais velho, vai lembrar disso aí. Eu sou meio novo e comecei a estudar mais recentemente o setor, né? Então não vou lembrar de muita coisa, né? Era pequeno nessa época aqui. Mas a Varig aí é um caso que cabe tá brigando, tem gente brigando a justiça até hoje, né? Então, evite aí empresas desse setor. O resumo no final é basicamente isso aqui, né? A maioria das empresas ou vai quebrar, ou já estão quebradas e estão só empurrando com a barriga, ou vão aí ficar rolando financiamento, como eu acabei de mostrar aqui. Então, aí a geração de valor para você no longo prazo, o que sobra para o acionista, é basicamente isso aqui, né? Em 3 anos aí menos 90%, em 5 anos menos 68%. A Gol, que está até mais tempo na bolsa, se a gente pegar também vai ter um retorno ruim, né? Ó, 18 anos menos 80%. Então, é a destruição de valor eterna. Não tem muito o que fazer. Então, fique longe desse setor. É a minha recomendação. Evite. Tem tanta empresa boa que você pode analisar. Se eu olhar aqui no ranking do Fundamentei, você pode ver o ranking completo aqui com os melhores ativos para você começar a estudar. Não é recomendação de compra e venda, mas você já vai ter um filtro muito bom de onde começar a estudar, quais empresas são melhores e por que elas são as melhores, né? Então, tanto stocks, REITs e FIIs também para você montar uma carteira bem diversificada, somente com bons ativos. 100% da sua carteira tem que estar em bons ativos, beleza? Então, esse é o recado de hoje. Um abraço e até a próxima. Valeu!